Oi pessoal, vamos falar um pouquinho de geografia hoje. Então lá na página 28, né, que a tia é o verde claro, lembra? Começa com a letrinha G, tá bom? Onde a tia tinha pedido para vocês marcar um X no material que foi usado para a construção da casa do vizinho, lembra? Então a tia fez um exemplo aqui, que eu acredito que de todos estejam assim também. Então que foi usado ferro, madeira, tijolo e cimento. Acredito que o de vocês também foi usado esse mesmo material, tá bom? Então aqui tá a nossa correção, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho de endereço. Então na página 29 tá assim: endereço, cada um tem o seu. Cada rua recebe o nome para que possa ser localizada no bairro. E para que os prédios, casas, lojas e fábricas de uma rua sejam localizados. Eles também recebem uma identificação, que é a numeração. Então, embaixo, a gente tem um desenho, né? E tem três crianças conversando. Então, diz assim: minha casa é amarela. Aí ele diz: minha casa é de tijolos. Eu moro em um apartamento. Então, eles estão fazendo a localização da casa pelas características, né? E não pelo nome da rua. Mas não tem como. Se numa rua tiver 3 casas amarelas, como que eu vou fazer a identificação pela característica da casa? Então, aí é que está a importância do nome da rua e o número, né? Então, para a gente ter essa localização, olha lá no cantinho, a tia até marcou aqui, olha, o nome da rua da casa deles, qual que é? Rua Jasmim, né? E aqui nós temos a numeração. Então, embaixo diz assim: veja que o nome da rua onde as crianças moram está escrito em uma placa, que é a Rua Jasmim. E tem os números, né? Então, embaixo está escrito qual o número da moradia de cada uma das crianças. São os números que estão na casa, os números que estão aqui embaixo. Então, vocês vão falar esses números em voz alta, tá bom? Então, 32, 20 e 12. Virando a folha, lá na página 30, tá assim: toda rua tem um nome. Então, vimos que todo endereço é formado por um nome que identifica uma rua, avenida ou um bairro. Então, gente, essas ruas, elas podem ter nome de gente, nome de animal, ou um número, uma data importante de comemoração. Então, não tem que ser especificamente um nome de uma pessoa, um nome de um país, um nome de uma cidade, tá? Mas é importante para ter a localização, né? Então, aqui a gente tem um exemplo de algumas placas de rua, ó. Rua das Violetas, que é um nome de flor. 15 de novembro, que é a proclamação da República, é uma data especial pra gente. Rua Canário, que é o nome de um pássaro, de um animal. E Rua 6, que é um número, né? Então, no jogo rápido da página 30, com a ajuda do papai e da mamãe, aí vocês vão escrever pra tia, tá? Então, qual o nome da rua em que você mora? Vocês vão escrever aqui nessa linha, ó. Tá bom? Sua rua tem o nome do quê? Um pássaro, de gente, de uma cidade, de um país. Essa característica que vocês vão escrever, tá bom? E você conhece alguma rua com o nome de pessoa? Se vocês conhecerem, vocês vão colocar sim e citar a rua, certo? Se não, vocês vão colocar não. Mas não é para ter preguiça de escrever. Se conhece, é para escrever, tá bom? E aí, na página 31, a gente tem aqui, nós temos aqui 2 dicas de livro. E depois, aqui, conectando com a língua portuguesa, a gente tem alguns exemplos de ditados populares, né? Então, aqui embaixo tá assim: errar é humano, a mentira tem perna curta. Então, filho de peixe, peixinho é. Qual o significado, né, desses ditados populares? Então, eu vou dar um exemplo.
filho de peixe, peixinho é. Um jogador de futebol, por exemplo, e o filho dele também é jogador de futebol. Então, a gente fala, filho de peixe, peixinho é. Um pai que é médico e o filho também vai ser médico. Então, a gente fala, filho de peixe, peixinho é. Então, a gente sempre usa alguma frase nesse tipo, assim, nesse sentido, né? Mentira tem perna curta. Por que fala que tem perna curta? Porque quando você mente, logo descobre que é mentira. Então, a mentira tem perna curta. Então, jogo rápido. O que significa cada ditado popular? Discuta com o professor e com os colegas. Como não estamos juntinhos, aí vocês podem perguntar para o papai e para a mamãe, tá bom? De qual ditado popular você mais gostou? Então, daqui de cima, tá? Não precisa escrever no caderno esse, tá, galerinha? Vocês podem fazer só oralmente, tá? Depois em sala a gente volta a lição e aí vocês vão falar pra tia, tá bom? E o que esse ditado significa, tá? Mas não deixa de fazer, porque depois a tia vai perguntar em sala, tá bom? Na página seguinte, tem assim, ó, atividades. Então, lembra uma atividade assim que nós já fizemos, que vocês olhavam a figura e em seguida escreviam o nome, a palavra que ia montar. Então, vocês vão colocar aqui, ó, tenhamos uma vida, vocês vão, e com saúde. Então, vocês vão olhar, esses desenhos, essas figuras, ver que letrinha que é e escrever a palavrinha. E no B, é possível contribuir com pequenas atitudes para, vocês vão ver que palavrinha que tem aqui e escrever aqui na linha, tá bom? Na próxima aula a tia retoma a lição. Beijo, galerinha, até!